Vamos girar, gente. Vamos entrar no último assunto, que é Venezuela. E aqui é quase que uma. Como que chama isso? Quando aquelas histórias mirabolantes inventadas, cara? Quase uma. Hollywood, né? Um filme de É, Hollywood. sim, tem aquelas coisas quando você inventa um blog e inventa uma história. Isso aqui é maravilhoso. Operação Guacamaya. Conheça os detalhes da farsa criada por Corina Machado e Marco Rubio. Uma série de elementos contradiz a história criada por Corina Machado e Marco Rubio, que diz que opositores a Maduro teriam sido resgatados da Venezuela. Esse texto é da redação Missão Verdade, lá de Caracas, na Venezuela. Quais os destaques, Gui, antes de eu chamar a Vanessa aqui, que ela tá doida para desmitificar esse texto. Vamos lá. Vamos fazer um comentário geral. Então, assim, no dia 6 de maio, aliados de Corina Machado foram retirados da Venezuela, saíram da Venezuela. Eles estavam na embaixada da Argentina e aí eles saíram de lá. Essa saída foi acordada com o governo venezuelano. É o que explica, por exemplo, o Diosdado Cabello, que é o chanceler da Venezuela. Foi uma saída acordada, muito bem conversada entre a Venezuela e o governo dos Estados Unidos, segundo o governo venezuelano. Só que depois da saída, a Corina Machado vem e fala que, na verdade, foi uma fuga, uma operação de resgate. E o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, também faz uma declaração como essa, indicando a mesma coisa. Então, essa é a questão geral, essa é a história que eles criaram. E aí, quando a gente vai olhar declarações feitas por aliados de Corina Machado, por jornalistas que são aliados dela também, por pessoas que fazem parte da campanha de comunicação dela, a gente começa a encontrar os elementos que desmontam justamente a versão que ela está divulgando, de que não foi uma operação de resgate, não foi uma operação épica, não foi uma fuga, foi uma ação coordenada e acordada com o governo da Venezuela. Então a gente já pode chamar a Vanessa para ajudar a gente a entender, mas esse é o... Vamos lá. Van, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Vanessa está em São Paulo, gente. Vanessa está em São Paulo. Esse fundo branco não é o céu, tá? É São Paulo mesmo. Van, o que você tem para dizer para a gente aí nessas suas primeiras impressões? Oi, gente, bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde para todo mundo aqui que está com a gente, pessoal que está comentando no chat, esse chat animadíssimo que eu amo. Vou começar com esse comentário aí maravilhoso, né? Coragem dos Estados Unidos de manter essa fic, né? Essa fanfic. Essa era a palavra que eu não achei, Gui. Fanfic. Fanfic. O Jonatas resumiu otimamente. Vamos lá. Assim, ó, a versão dos Estados Unidos e de Corina Machado é de que houve um resgate, e o Marco Rubio é o secretário de Estado nos Estados Unidos, que tem a função de chanceler, né? Quem cuida das relações exteriores. E aí ele fala que o resgate foi bem sucedido. Problemas nessa informação. Antes dele chegar com essa versão, nós tivemos uma outra, pelo próprio Estados Unidos, foi a porta-voz do Departamento de Estado, ou seja, a porta-voz dele mesmo, não sei se ela já foi demitida. Ela disse que a versão da oposição era digna de filme, ou seja, ela praticamente chamou de fanfic, disse que não ia comentar especulações, que isso eram meras especulações, e também falou que não, ela falou que não ia comentar especulações, piadas, histórias e etc. Ou seja, eu não vou comentar fanfics, entendeu? Então, o que tudo indica, o que deve ter acontecido? Houve uma negociação. Depois disso, a oposição e os Estados Unidos, aí, principalmente Marco Rubio, resolveram bancar uma versão que favorecesse a oposição venezuelana. E com isso, então, começaram... E assim, não tem detalhes, tá? Então, o termo fanfic é perfeito aí. O Jonatas, perfeito. Porque aí versões começaram a surgir e ninguém dá detalhe. Nem Corina Machado, nem Estados Unidos, nem Venezuela. Brasil se calou. Ninguém fala sobre o que aconteceu. Então, aí surgem muitas versões. De que o resgate teria... De que a operação teria sido... Gente, é muito interessante. Uma versão diz que eles fugiram com
um carro camuflado. Eu fiquei pensando que seria um carro camuflado. Sabe assim, tipo aqueles filmes tipo Jumanji, que coloca, sei lá, umas folhas pregas, sabe? Assim, folhas, galhos no carro e camufla para pensar que é parte da vegetação. Se o carro... O que é um carro camuflado, gente? Eu realmente fiquei pensando sobre o que isso seria e não achei uma explicação para carro camuflado. Outros falam que foi por água, né? Que, enfim, pegaram um barco, foram até determinado ponto de barco, depois pegaram o carro e saíram de avião para os Estados Unidos. Olha, é muita teoria, mas os Estados Unidos, de fato, estão alimentando essas teorias e estão mantendo as especulações em alta. O que os Estados Unidos ganham com isso? O fortalecimento da oposição. Então, a maior parte dos vídeos na internet, que eu pesquisei bastante, assim, então, se você jogar Operação Guacamaia no YouTube, todos os vídeos que vão aparecer são de oposição. Todos eles vão ressaltar o magnífico que foi a operação de extração. Então, alguns usam esse termo, extração. Extração é ainda pior, né? Porque parece que agentes foram lá, tiraram, né, dessa embaixada que está que estava, né, pelo menos até aquele momento, com tutela brasileira, então foram lá, resgataram, tipo, bem missão impossível. Ao fazer isso, a oposição, como eu estou falando, né, então tem muitos vídeos na internet reforçando essas teses. E aí a oposição ganha um fôlego. Então, Maria Corina Machado agora está falando que essa ação foi a primeira, de que haverão outras operações. Eu fiquei pensando, nossa, vai tirar a oposição da onde agora, né? E o que o governo venezuelano fala? Também há um silêncio por parte do governo venezuelano, mas Diosdado Cabello, que é o secretário do PSUV, ele é o que tem falado sobre isso. E também porque ele é militar, porque ele, enfim, coordena parte dessas operações de inteligência. Então, qual que é a versão que o Diosdado nos dá? De que, obviamente, isso foi negociado. Então, ao que tudo indica, e é o que o Mission Verdade, esse texto que a gente publicou na Diálogos do Sul Global, o que eles dizem é que a negociação com os Estados Unidos, parte da negociação era o silêncio sobre os termos da negociação e como a operação foi realizada. Por isso, acabei de que ele tem um programa que é transmitido por um canal de TV pública da Venezuela, que chama Com el Maço Dando, que seria algo com, tipo assim, maço é como que se chama isso? É um pau bem grande, assim. E sabe, meio Flintstones, aquele negócio assim? É isso. Isso. Com el Maço Dando é tipo porretaço, é como, entendeu? Dando um porrete. Eu não sei isso em português, porretaço não existe, né? Mas seria essa tradução. Levem todo o meu dinheiro, vocês são demais. Ai, Simone, sua maravilhosa. Obrigada pelo superchat. Façam como a Simone, nos mandem superchat, por favor. Então, nesse programa, que o Cabello, enfim, explica e fica lá dando, enfim, detalhes de várias operações, de várias questões do governo venezuelano, ele mostrou imagens, por exemplo, da mãe da Corina Machado, que se chama Corina Parisca, e dela, felizona, no aeroporto, sorrindo assim. Ou seja, a própria Corina Marisca saiu pelo aeroporto de Maiquetia, ou seja, saiu pelas vias normais, negociadas, saiu pelo aeroporto. Outra coisa que o Cabello desmonta, em todos os lugares nós veremos que são 5 opositores, né? Então, 5 pessoas saíram da Venezuela e ninguém sabe, uma operação alienígenas, tipo isso, sei lá. Mas o próprio Diosdado fala, cara, eles desconsideram que Cláudia Macero já tinha saído em agosto de 2024. E aí ela saiu da embaixada, teve ajuda de coiotes. Coiotes são aquelas pessoas que são muito conhecidas na travessia dos Estados Unidos, né? Então, para a pessoa atravessar do México para os Estados Unidos, elas têm que pagar esses coiotes que facilitam
a travessia, que subornam autoridades, etc. Então, ela saiu com a ajuda de coiotes. Por que ele está falando isso? Porque ele diz, a oposição, essa extrema-direita opositora, sequer sabe quantos opositores tinha efetivamente dentro da embaixada. Não eram 5, eram 4. E aí, para falar do Maduro, né, e do silêncio do Maduro, e não só do Maduro, tem outras fontes venezuelanas. Assim, ninguém está falando na Venezuela, a verdade é essa. Se você procurar na, sei lá, na Telesur, não vai ter muito conteúdo sobre isso. O que explica, bom, primeiro, o acordo, os termos do acordo com os Estados Unidos, pode ser a explicação. E aí o Maduro ficou sem falar nada. E aí, quando ele volta da viagem que ele fez para a Rússia e China, ele diz o seguinte, ele fala em tom de chacota, em tom de piada. Primeiro eu tenho que explicar o que significa guacamaia. O nome da operação é guacamaia, guacamacha, guacamaia, malha, enfim. O que significa? Guacamaia são as araras venezuelanas e elas são famosíssimas no país, assim, são um símbolo de Caracas. Elas são abundantes e elas são muito frequentes, principalmente quem mora em apartamentos, assim, final de tarde e tal, elas vão até esses apartamentos, elas pousam nas janelas, nas varandas, e aí as pessoas em Caracas têm o hábito de dar frutas para elas, de alimentar essas araras, né? Eu não sei se o termo correto aí, biólogos me perdoem, eu não sei se eu posso chamar de araras, mas daqui para os brasileiros entenderem, são tipo araras. São lindas e grandes, belíssimas. E aí, por que chama guacamaia? Porque lá na embaixada eles estavam alimentando essas araras. Coisa da Maria Corina Machado, e para trazer, sabe, essa venezuelanidade para a questão, para dizer, né? E aí, o que o Maduro comenta? Então, eu tive que explicar o que são guacamaias. O Maduro comenta assim, ó. Las guacamaias, que coisa maravilhosa. As guacamaias, inclusive, estão agora aqui no Miraflores. Olha que lindas guacamaias chegaram, estão no Miraflores. O que ele quer dizer com isso? Então, do tipo, poderia ter passado despercebido, porque guacamaias sempre estão por todo lugar em Caracas. Mas quando ele fala isso, olha que lindas, guacamaias estão aqui no Miraflores, olha que maravilha, não sei o que lá. O que ele está dizendo com isso? Vejam as guacamaias, ou seja, os opositores, né? Essa operação está aqui no Miraflores, dando a entender de que foi o Miraflores, ou seja, foi o governo venezuelano quem oficialmente resolveu a questão desses opositores, entende? Enfim, então, ele usa, né, nessa versão de tipo meio que piada e tal, e só entendedores entenderam. Enfim, aí depois eu posso falar, não sei se vocês querem comentar, mas depois eu posso falar mais sobre os indícios de que Venezuela e Estados Unidos têm um canal de diálogo e que estão tratando diretamente assuntos problemáticos. Eu queria literalmente perguntar sobre isso, Van. Você fala dessa conversa, né, que eles estão tendo, o texto também fala um pouco sobre isso. Aliás, a gente tem 2 textos sobre isso, gente. Vão estar os 2 aqui na descrição. E aí eu queria entender, se o Departamento de Estado norte-americano tá sendo essa amplificação desse discurso, né? Tá fazendo isso repercutir no mundo inteiro como se fosse uma coisa única. Por que da onde viriam esses indícios? Como que a Venezuela conseguiria as provas de que tá tendo uma conversa? Porque eu acho que os Estados Unidos não ia querer deixar rastros, né? Cara, bom, primeiro que existem canais de negociação abertos há muito tempo. Um deles foi o que permitiu, deixa eu só ver aqui se eu acho a data. Isso foi o que permitiu, em 2023, eles trocarem alguns prisioneiros que são mantidos na Venezuela, alguns prisioneiros por Alex Saab. Eu não vou aqui me detalhar, porque senão fugiria muito do assunto, explicar quem é Alex Saab, mas na Diálogos do Sul Global a gente tem textos explicando Alex Saab, a importância que ele teve, aí principalmente durante os períodos mais duros das sanções econômicas impostas à Venezuela. Então,
foi negociada a devolução do Alex Saab, né? Obviamente. Então, isso desde 2023. Outras operações também, recentemente nós tivemos, não tão recente, mas assim, recentemente nós tivemos outra troca de prisioneiros. A Venezuela libertou mais algumas pessoas, mais alguns estadunidenses que estavam detidos no país, e tem vários, tá? Então, a Venezuela está usando isso sim como moeda de troca. Mas agora, falando agora, 2025, maio, o que nos faz entender que este canal está aberto? É algo que aqui no Brasil ainda não foi repercutido, e aqui eu me comprometo a buscar conteúdos para trazer aqui, né, para a gente conhecer melhor esse caso, que é muito bonito, na verdade. Nós tivemos nessa semana, foi nessa semana, gente? Agora eu não sei a data especificamente, mas acho que foi bem recente, assim. Eles chamam de resgate também, o resgate da menina Michaelis. Michaelis o quê? Michaelis Espinosa. Michaelis Espinosa é uma garota de 2 anos que vivia nos Estados Unidos com pai e mãe. Em março de 2024, ou seja, a menina tinha 1 ano, ela foi... Gente, a Vanessa travou, mas ela vai voltar em alguns segundos. Eu vou ficar falando aqui só para não ficarmos no vácuo aqui. Ela travou ainda numa posição bonita, assim, tipo, como se estivesse fazendo uma pose, mas tudo bem. Gui, queria. Acho que a gente pode aproveitar aqui, enquanto isso, para agradecer também a Bonde da Avon Hunt, que ela nos enviou R$2 aqui. Ela fez um comentário que a gente já exibiu, ok? Teve a Simone, que a gente já mostrou também, nos enviou R$5, a gente super agradece. Teve o Hassen Rabi, que enviou R$2 e comentou da Nakba, 77 anos de Nakba, e finalmente o mundo acorda. Pois é, e ainda precisa ser feito algo para, de fato, parar com esse massacre em Gaza, que a gente sempre comenta aqui. Tem um comentário também do Breno, que Vanessa, mas por que diabos o Maduro deixou os criminosos saírem se eles sabiam que iriam fazer como o Guaidó fez no passado, mentindo sobre fuga, o governo burro? Então a gente pode pedir para ela comentar sobre isso também. Tem o comentário da Bárbara Hiroshi Tabata. A Venezuela não aprende a lidar com esses golpistas. Olha, gente, uma visão, assim, eu acho que a Venezuela lida muito bem, obrigado, viu? Muito melhor do que muitos países aí, porque o governo está lá firme e forte e resistindo aí às pressões do imperialismo. A Vanessa está voltando já. Enquanto ela não volta, Gui, só comentando, gente, mas também vamos pensar assim, logicamente. O Maduro é visto, num senso comum, como um ditador. Se ele não deixa essas pessoas saírem, não negocia para elas saírem, e ele prende elas, o que ele vai passar para o mundo? Qual é a imagem que reforça para o mundo? Não estou falando da gente aqui que tem essa consciência, mas o que reforça para o mundo? Olha o ditador prendendo seus opositores. Então, assim, mesmo que eu entenda como vocês que ele é que essas pessoas são criminosas e tal e deveriam pagar, é uma encruzilhada. É praticamente uma armadilha. Eles provocam esperando ser presos, para depois usar essa narrativa de, o cara tá me prendendo aqui porque eu não tenho o direito de expressar a minha opinião. É muito complicado, gente. Vanessa voltou. Ai, graças a Deus. Gente, eu não consegui ouvir nada do que vocês falaram. Eu vou tentar retomar aqui a história da Michaelis. Michaelis, uma menina, hoje com 2 anos. Ela vivia nos Estados Unidos com mãe e pai. A mãe foi deportada para a Venezuela e eles se separaram. A menina foi separada da mãe, da família, em março de 2024. Ou seja, a menina tinha 1 ano de idade, né, naquele momento. Se agora ela tem 2, ela tinha 1. O pai foi para a prisão em El Salvador e a mãe na Venezuela. Então, eles estão nesse desespero aí já tem algum tempo. E agora o governo venezuelano conseguiu repatriar, conseguiu resgatar a menina e fazer o encontro da família. O pai segue em El Salvador, mas ela agora está com a mãe na Venezuela. Então, como eles conseguiriam trazer a garota, fazer todo esse complexo jogo? Através de negociação com os Estados Unidos. Essa é a prova de que o canal de diálogo está aberto, de que eles estão tratando temas complexos. Que temas complexos são esses?
a situação dos venezuelanos deportados, a Venezuela está muito emputecida, porque os venezuelanos estão sendo enviados de forma completamente irregular, ou seja, estão sendo sequestrados, né, enviados para a prisão em El Salvador, com a, enfim, falácia de que essas pessoas todas estão envolvidas com o Trem de Aragua, que seria uma quadrilha da Venezuela, mas que está sendo usado como bode expiatório pelos Estados Unidos para fazer isso, para mandar essas pessoas para essa prisão. Os Estados Unidos estão assim, muito empenhados em resolver a questão da ExxonMobil, que é uma empresa de petróleo na Venezuela, porque a Venezuela está punindo e está, enfim, é isso, punindo essa empresa por conta de todas as sanções, por conta de tudo que está acontecendo. Então, os Estados Unidos não querem perder as operações da ExxonMobil, né? Então, por isso também é que eles estão negociando, e a troca de prisioneiros, como eu falei, né? Então, desde 2023, a gente tem, eu acho que até antes, mas enfim, a gente tem essa questão da troca de prisioneiros, mas os Estados Unidos estão empenhados em levar essas pessoas para os Estados Unidos de volta. Todos esses acordos, essas negociações são altamente sigilosas. Os próprios Estados Unidos negam qualquer negociação, porque é aquilo, né? Não negociamos com ditadores. Mentira, negociam com os seres mais abjetos do planeta Terra, porque não negociariam com a Venezuela, com o governo legítimo de Maduro. Então, essas exigências e essa necessidade, né, de que essas negociações fiquem em sigilo, porque se vem à tona pode comprometer totalmente. E outra coisa, Trump precisa manter a retórica, e principalmente o Marco Rubio. Marco Rubio, rapidamente, Marco Rubio é uma figura da extrema-direita estadunidense, e ele é da Flórida, ele é cubano, né? Eu não sei se ele mesmo é cubano ou se ele é de uma família cubana, acho que ele é de uma família cubana, e são os gussanos, gussanos, sim, gussanos, que são opositores, né? Então, Cuba tem uma oposição fortíssima, a maior oposição cubana está fora do país, operando na Flórida. E é lá que o Marco Rubio fez sua carreira, é de lá que ele vem. Então, ele é conhecidíssimo por ser um anti-latino-americano, né? Ele é um grande inimigo dos latino-americanos. Então, faz parte da narrativa dele, faz parte da construção da persona dele, esse tom bélico, esse tom de confrontação com figuras da esquerda latino-americana. Por isso, não podem abrir o jogo de que estão negociando, de que tem canais diplomáticos abertos. Mas é isso. A repatriação da garota Mike Ellis, eu acho que é o sinal mais evidente, mais recente, de que sim, eles estão negociando. Aí tem várias perguntas do chat. A gente tem uma do Breno, né, que a gente comentou aqui, mas acho que era direcionada a Vanessa, então talvez seja importante ela falar também, que o Breno, cadê? Peraí, gente, aqui. Vanessa, mas por que diabos o Maduro deixou os criminosos saírem se ele sabia que iriam fazer como Guaidó, que fez no passado, mentindo sobre a fuga? Governo burro, afirma aí. O que você acha? Eu acho que o governo não é burro. É importante também a gente falar certas questões que não são de conhecimento muito aqui no Brasil, né? Mas o governo venezuelano tem uma inteligência muito boa, muito bem desenvolvida, muito bem. Ao contrário da inteligência brasileira, que é desinteligente, a inteligência venezuelana, que é formada por cubanos, é muito boa. E aí, uma prova disso é que em 2020 nós tivemos, não sei se vocês vão lembrar, uma operação dos Estados Unidos que chamava Operação Gedeon, que, enfim, resumidamente, tentou entrar numa região remota na Venezuela, então chegaram barcos com pessoas fortemente armadas, e a expectativa era de que eles chegassem, dessem armas para a população e que a população usasse essas armas para se rebelar contra o governo e começasse tipo uma guerrilha interna, uma coisa assim, um levante interno contra o governo Maduro. Bom, primeiro que essa operação foi desbaratada pelos próprios locais, né? Então essa vila de pescadores, eles foram lá, são pessoas comprometidas com a revolução. Eu estou falando de um lugar remoto, tá? Que eu não lembro agora onde foi especificamente que aconteceu, mas era uma vila de pescadores. Eles tinham armas, eles foram lá, conseguiram render esses
enfim, esses invasores. E isso foi desmontado. Depois a inteligência venezuelana conseguiu desmantelar toda a rede, descobriu que tinha operadores da Colômbia, dos Estados Unidos, etc. Então, a inteligência, acho que assim, por isso que eu estou falando, burro não é algo que a gente possa atribuir ao governo venezuelano, porque tem uma inteligência muito bem construída ao longo desses, 25 anos de Revolução Bolivariana. Mas por quê? Essa pergunta é muito boa, mas por que deixar eles saírem? Porque, Breno, na verdade, se tornou um problema para o governo, né? Essas pessoas estavam lá, é um problema para o Brasil, é um problema para a própria Argentina do Javier Milei, é um problema para a Venezuela, porque esses caras estavam dentro da embaixada argentina custodiada pelo Brasil. Aí eles estão lá trancados, precisam de custódia, né? Então, um forte aparato militar, de noite, etc. Mas eles se tornaram moeda de troca. A gente não sabe qual é a parte da negociação, ou seja, estamos entregando essas pessoas, elas podem ir para os Estados Unidos tranquilamente, mas em troca haverá algo. O que? A gente não sabe ainda, porque está tudo em sigilo, né? Tudo é nebuloso. E aí, tinha uma outra coisa aqui que ele falou. Cadê? Volta aqui, Breno. Eu queria comentar mais um detalhe da pergunta dele. Sim, muito bem lembrado. O Guaidó fez no passado mentindo sobre a fuga, justamente. O governo provavelmente sabe, enfim, com certeza o risco é calculado, né? E eles sabiam, tanto que, ao que tudo indica, isso é parte da negociação, não poder falar sobre o caso, não poder dar detalhes sobre o caso. Tudo indica, né, gente? A gente está fazendo também aqui uma série de especulações e de inferências com base nas informações que a gente vai juntando e vai pegando. Mas a oposição venezuelana, como o Breno bem trouxe, e, de novo, muito pertinente o comentário, a oposição venezuelana, ela é mestra em fazer isso. Só que depois, com o tempo, o governo venezuelano foi desmontando, né? E hoje a gente sabe da farsa que foi a fuga de Guaidó da embaixada. Foi totalmente negociada, totalmente acordada nos mínimos detalhes com o governo venezuelano. Por isso, sim, veja, aqui, ó, a Bárbara Hiroshi Tabata, ela comenta, e acho também muito pertinente o comentário, a Venezuela não aprende a lidar com esses golpistas. Com todo respeito, mas a Venezuela aprendeu a lidar com os golpistas, por isso que consegue desmontar todas as operações deles, entende? Então, o que acontece? A própria fuga do Guaidó ficou desmoralizada depois, porque o governo trouxe detalhes do que foi que aconteceu. Nós temos a Maria Corina Machado desmoralizada completamente depois de tudo que fez para tentar desacreditar a vitória do Maduro. Os governos, como o Brasil, que não reconheceram o governo Maduro, também ficaram desmoralizados, desacreditados, porque Maduro, enfim, está lá governando. Então, nos 25 anos de Revolução Bolivariana, foram muitas as tentativas de desestabilização, tentativa de matar Maduro. A gente reportou aqui na Diálogos do Sul Global, também tem textos, vocês podem pesquisar no site, de tentativas de magnicídio contra Nicolás Maduro, e todas essas ações foram desmontadas por aparatos de inteligência, por ação da inteligência do governo venezuelano, do governo bolivariano. Então, sempre é difícil, porque eles têm muito apoio dos Estados Unidos, e aí, obviamente, que eles precisam ficar se renovando e tentando fazer novas ações, coisas diferentes, mas o governo bolivariano está atento, né? E tem conseguido até o momento, né? Afinal, tem resistido até este momento. Deixa eu ver o que a Carolina Ruth disse. Vanessa, o que é preciso para a Venezuela não ser mais afetada pela vontade... Olha só, que difícil, né, responder isso. O que é preciso para a Venezuela não ser mais afetada pela vontade de políticos dos Estados Unidos? Como o país pode se tornar independente das vontades de Tio Sam? Carolina, a Venezuela vive uma revolução. E isso é o que faz a diferença quando a gente vai analisar a Venezuela e qualquer outro país que não Cuba, e talvez Nicarágua, né? Cuba, Nicarágua, Venezuela, aqui na América Latina. A gente pode dizer que o Brasil tem muitas das suas políticas e muito do que acontece aqui dominado pela vontade dos Estados Unidos, né? Então, o lobby que existe dos Estados Unidos no Congresso, a pressão midiática que é manipulada via Estados Unidos, etc. A Venezuela, não. E na Venezuela, o que a gente tem é uma forte campanha midiática, que é o que a gente está vendo aqui, né, de norte a sul do continente,
todo mundo falando em resgate desses opositores venezuelanos, só que internamente a Venezuela trabalha na formação política do povo venezuelano. Então, esse programa que eu mencionei, com El Mazo Dando, do Diosdado Cabello, mas todos os discursos do Maduro, gente, o Maduro fala pra caramba. E aí todo o discurso dele dura 1 hora, 2, 3 horas, e são didáticos. Ele aprendeu isso com o Hugo Chávez. É óbvio, Maduro não é o Hugo Chávez, mas ele aprendeu isso com o Hugo Chávez e com o Fidel Castro, né? O Hugo Chávez aprendeu com o Fidel Castro. Os discursos precisam ser didáticos, explicar o que está acontecendo para o povo. E eles têm sido bem-sucedidos nisso, sabe? A população venezuelana é consciente do que está acontecendo. E, óbvio, a população não é um bloco monolítico, né? Não é um único bloco e todo mundo fica lá seguindo o governo. Não, tem opositores, tem pessoas críticas, tem pessoas que não concordam com nada. Mas Maduro está lá diuturnamente fazendo esse trabalho de informar e de formar os venezuelanos. Ah, essa é a piada! O André Ribeiro disse, lembrando que Diosdado Cabello não tem cabelo. Sensacional, ele é careca. Ela não tinha entendido a minha piada, gente. Eu fiquei pensando, acho que ela tá zoando, mas ela não entendeu mesmo. Não entendi a piada, gente. O Diosdado Cabello é careca, isso é fantástico. Bom, então, enfim, eles têm feito esse trabalho de conscientização e por isso, Carolina, a Venezuela não é o refém dos Estados Unidos, não é refém da vontade. Olha que interessante, a Venezuela não é refém da vontade dos Estados Unidos, mas muitas ações do governo venezuelano ficam, como que a gente pode dizer? Ficam restritas ou ficam sequestradas pelos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos financiam a oposição, financiam Maria Corina Machado, financiam ONGs dentro da Venezuela, financiam a mídia venezuelana e a mídia fora, né? Então, se você pegar qualquer coisa que diz aí Fox News, que diz a Reuters sobre o governo venezuelano, sempre vai ser estritamente negativo. Nunca você vai ver uma matéria positiva, seja de que tipo de política for. Por exemplo, todo o esforço do governo venezuelano de acabar com a fome que foi imposta pelos Estados Unidos. Entre 2017 e 2019, nós tivemos um país inteiro com fome, um país com fome. As pessoas do país inteiro emagreceram por falta de proteína, por falta de proteína animal, ou seja, assim, entendeu? Muito complicada a situação dos venezuelanos por parte das ações dos Estados Unidos, porém, não reféns, né? A Venezuela tem uma política, tem uma agenda política própria. Acho que era isso que eu queria dizer. Falei pra caramba, né? Desculpem, mas eu me empolgo muito com a Venezuela. Não, tinha um monte de outras questões aqui que a gente queria levantar, inclusive eu ia trazer para você, não sei se você quiser falar bem rapidinho, mas acho que muita gente tem essa dúvida. A mera, vamos dizer assim, a queda do dólar, se o dólar amanhã parar de valer o que vale, não valer mais nada, a moeda americana parar de valer, isso já resolveria o problema da Venezuela? Não. É muito mais grave, porque uma das coisas que a Venezuela teve que fazer para contornar a imensa crise econômica que o país vive por conta das sanções impostas pelos Estados Unidos foi dolarizar parte da economia. Então, é terrível isso, né? E é muito difícil, inclusive, encontrar fontes venezuelanas que expliquem essa questão da dolarização. Sério, eu estive na Venezuela em 2023, acho, né? E, caracas, não encontrei um economista que viesse me dar entrevista e explicar o que estava acontecendo. Mas isso salvou, infelizmente, isso salvou parte da economia e hoje, né? Enfim, quando eu estava lá, eu também escrevi bastante sobre isso, fiz um monte de lives sobre isso, falando em como tudo estava lotado, e aí eu fiquei muito impressionada, todos os shoppings lotados, as ruas lotadas. Para mim estava caríssimo viver na Venezuela, né? Tudo em dólar, mas os venezuelanos estavam lá tomando casquinha do McDonald's que custava aqui no Brasil, tipo, sei lá, quase R$20 uma casquinha, porque era em dólar, né? 25 reais uma casquinha do McDonald's, $5. Para mim, isso é um absurdo. Uma casquinha, R$25. E eles estavam na fila para comprar, sabe? Então, parte da questão econômica foi sim resolvida com a dolarização. Se o dólar hoje acabar, não vale mais nada, a Venezuela está com um problema gigantesco. Não só a Venezuela, né? O mundo. Mas a Venezuela também, porque
desdolarizar, gente, eu não sou economista e não vou aqui me estender, porque não consigo trazer termos técnicos e explicar muito bem, mas o que os economistas dizem, em geral, é que dolarizar a economia, como Javier Milei pretende, mas nunca vai fazer, eu acho, é fácil até. Você vai lá e fala, o Banco Central não vale mais nada, a gente abre mão da política monetária e a gente agora vai estar atrelado ao dólar. É um pouco do que o Fernando Henrique fez, só que não diretamente, né? Ele vinculou o real ao dólar, mas ele não dolarizou. Mas desfazer é quase impossível. Depois que você dolariza a economia, você não consegue desfazer. É o caso do Equador. Mesmo os anos de revolução cidadã, em que o Rafael Correa esteve à frente da gestão do país, não desdolarizaram a economia. E sendo o Rafael Correa um economista.